everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos para o seu momento de revisão antes do seu teste, da sua prova, que tá super easy, tá muito fácil. Se as atividades foram fáceis, a prova também vai ser fácil, eu não tô pegando pesado com ninguém. A gente vai ver alguns conteúdos, eu até depois pensei, poxa, eu deixei de fora alguns conteúdos, seria interessante, por exemplo, me arrependi de não trazer phrasal verb aqui para vocês estudarem para fazer a prova, mas tudo bem. Trouxe outros conteúdos com vocês, como por exemplo, a gente vai ver sobre os cognatos, relembrar eles, falsos cognatos, advérbios, as 2 aulas de advérbios e uma aula de cognates, de conectivos. Então são 5 assuntos para vocês. Eu gostaria de ter colocado phrasal verb e aí eu teria que substituir por algum, mas já foi, tá tudo bem, né? E a gente vai começar essa revisão. Agora, tela aqui atrás de mim antes de a gente ir lá, porque nessa revisão eu acho mais importante vocês verem, né, o slide do que tá aqui para confundir um pouco vocês, porque a gente tem pouco tempo. E olha só, tudo isso que a gente vai ver, ó, cognates, false cognates, que são os false friends, adverbs, as 2 aulas, e connectives, que é apenas uma aula. Na atividade nós tivemos 2 aulas de conectivos, você lembra? Só que nessa revisão só trouxe uma aula de conectivo, então só vou cobrar os tipos de conectivos que aparecem nesta aula aqui. Tudo bem? Let's begin! Começando com a aula de cognates. Let's go lá pra tela. Começando com essa aula. E aí, gente? Vamos lá! Review sobre cognates. Coisa simples, fácil, isso aqui mais vocabulário. Então, os cognates, lembra lá, os cognatos. São aqueles friends, são aqueles amigos que a gente gosta muito. São palavras de línguas diferentes, não é só no português, comparando com o inglês, de outras línguas também, que possuem origem comum e por isso apresentam forma semelhante, significado igual ou parecido. Então, essas palavras aqui são aquelas que você pode confiar, mas para isso você tem que saber que elas são cognatos. Porque se elas forem muito parecidas, elas correm o risco também de ser os false friends, os falsos amigos, os false cognates, certo? E aí você não tem como saber, a não ser que você conheça essas palavras. E por que é importante essas palavras pra gente? A nossa sorte, vocês lembram da minha aula que eu disse que os cognates são um número maior de palavras do que os false friends. Que bom, né? Porque pelo menos ajuda a gente. Então tem mais cognatos do que falsos cognatos, false friends, muito bem? Então eles vão facilitar a leitura e interpretação de texto, porque você vai conseguir, olha, conheço essa palavra aqui, essa palavra me parece tal coisa, e aí para a tradução vai ser muito melhor, para o entendimento geral do texto, mais do que a tradução. Ajudam a inferir aí, ó, a tradução do significado da palavra desconhecida, de palavras desconhecidas. Vão aumentar rapidamente o vocabulário, obviamente, até porque elas são muito parecidas, você vai ter mais chances de você lembrar delas. São muito comuns em provas como Enem e vestibulares, pode crer, muito, muito mesmo. Assim como os false friends. Começando com a primeira palavra, accept. Accept, você pode perceber essa bem aqui, ó. Ainda não, pera lá. Bem aqui. Ela não é tão parecida assim, você já olha pra ela e você fala, nossa, porque existem 3 tipos de cognatos no inglês, você lembra? Que eu falei na nossa aula 1, inclusive. Falei que são aqueles que são idênticos, são os idênticos, tem os idênticos como esse aqui, banana, ele é idêntico. Tem os vagamente parecidos, os semelhantes, perdão, e depois os vagamente parecidos. Então são 3 tipos de cognatos que você tem, except ele não é idêntico, você pode perceber. Então, ele mesmo assim, você consegue entender, inferir o significado como aceitar, ainda mais se estiver no contexto que a palavra aceitar, ela seja ideal para aquela frase, para aquele texto. Temos o banana, que obviamente ele é idêntico, se escreve igual, porém a pronúncia é diferente por se tratar de uma outra língua, obviamente. Capital, que é capital, exatamente, capital, capital. Color, que você consegue entender muito bem que é cor. Inclusive, há uma variação dessa palavra. A gente pode também escrever ela com U, onde um U aparece bem aqui, só que isso aí é em um outro país, tá? Países vão mudar, países que têm o inglês como língua materna, como língua principal. Às vezes você vai ter essa diferença de escrita. Color com U é muito usado no inglês canadense, por exemplo. Eu prefiro escrever sem U, mas é porque eu gosto mais dessa forma mesmo. Complete vai ser o quê? Complete, completar.
também vai ser verbo, substantivo. Conversation vai ser conversação. Demonstrate vai ser demonstrar. Difference vai ser diferença. Doctor vai ser o quê? Doutor. Lembrando que doctor em inglês também significa médico. Além de doutor, pra gente aqui, doctor tem essa questão mais de ser o quê? De doutor para alguém que tem doutorado, né? Aquele curso que você tem ali uma graduação, uma pós, um mestrado, e aí vem o doutorado, depois o pós-doutorado. Doctor. Language vai ser língua, fácil de você perceber, né? Energy vai ser energia. Event vai ser, obviamente, evento. Hospital vai ser hospital. Idea, ideia. Important vai ser importante. Moment vai ser momento. Possible, consegue ver que você consegue inferir a palavra possível. Situation vai ser situação. Original vai ser original. E perfect, para finalizar, é perfeito. Assim como os cognatos são perfeitos, incríveis, maravilhosos. E vamos lembrar daqueles que não são perfeitos e maravilhosos, que são os false cognates, que na verdade a gente costuma chamar mais de false friends. Os false friends, ou falsos cognatos, eles são palavras em duas línguas que parecem semelhantes. Olha só, parecem, mas não é. É na escrita ou na pronúncia, mas que tem significados diferentes. Isso aí, ao longo do tempo, pode ser que aquela palavra tivesse realmente aquele significado, mas a língua ela está em constante mudança. Então, ao longo do tempo, pode ser que tenha acontecido algum tipo de situação que mudou tudo isso. E aí as coisas não são como a gente pensa. Temos aqui também uma lista desses false cognates que caem bastante para justamente dar dor de cabeça, te dar headache, para você achar que é uma coisa, mas na verdade não é. Começamos com sensible. Sensible parece sensível, mas é sensato. Olha aí, ó, você com certeza ia cair nessa pegadinha, né? Agora você sabe que sensible não é sensível e sim sensato. São adjetivos diferentes. Deception, parece decepção no sentido emocional, mas na verdade é uma decepção também, só que na verdade quando você teve um engano, uma fraude, por exemplo. Mas não é nesse sentido emocional, tudo bem? É engano, é ser enganado, né? Uma fraude, enfim. Actualize, actualize não significa atualizar. Você quer traduzir para atualizar, com certeza, mas ela significa realizar, concretizar algo. O famoso push. Quem nunca viu push na vida e foi lá e puxou alguma coisa numa porta, né? Mas não é puxar, e se empurrar. Lembrando que pull vai ser, sim, agora puxar. A gente já viu essa palavra, inclusive, na aula passada. Eventually. Eventually não é eventualmente, como muitos querem colocar, e sim vai ser no fim, por fim, e não eventualmente. Tem uma diferença muito grande. Custom, essa palavra já entrou em um texto no Enem, eu lembro muito bem, que era um pôster, uma campanha, e custom não é costume, sim fantasia, traje. Legend não é legenda de filme, e sim lenda, a lenda de algo. Subtitle que vai ser legenda de filme. Lecture não é leitura, parece muito, mas é palestra ou aula. Enroll não é enrolar, apesar de parecer muito, enrolar sem isso aqui. E se matricular em alguma coisa, como por exemplo no cursinho, né, onde você vai ter uma lecture, uma aula, uma palestra. Commodity. Commodity parece comodidade, mas não é. É mercadoria. Olha a diferença. Então, olha só, essas são algumas das palavras que eu passei lá na aula para vocês. Existem mais outras, mas obviamente pelo tempo da nossa aula a gente não pode ficar, né, falando muito sobre elas, porque a gente já vai para a nossa terceira aula. Essa terceira aula a gente falou sobre adverbs. Os adverbs. Temos duas aulas de adverbs aqui que eu trouxe para vocês e vamos lembrar sobre eles. Claro que vocês já estudaram isso em português, só que no inglês, obviamente, são palavras diferentes por ser no inglês. Vamos para essa review de adverbs. Os adverbs, eles têm a função de quê? Lembra que eles modificam
Eles dão mais informação sobre o quê? Vão modificar aí verbos, vão modificar adjetivos e até mesmo outros advérbios e frases inteiras. Eles vão dar várias ideias, como por exemplo, manner, que é o advérbio de modo, de maneira. Então são várias ideias que eles vão dar, tanto para verbos, adjetivos e advérbios. E aí eles servem para acrescentar-se em detalhes a ação ou a descrição. E faz toda a diferença numa comunicação. A gente usa o tempo inteiro no português e, obviamente, também no inglês. Adverbs of manner, que foi o primeiro que a gente viu, são os advérbios de modo. Temos aqui alguns deles. Também trouxe aqui nessa aula a formação desses advérbios, lembrando lá como a gente faz para formar eles. Vamos relembrar algumas palavrinhas de adverbs of manner? Vamos lá, temos o quickly. Quickly, que vai ser rapidamente. Lembra lá que os advérbios, eles basicamente não são todos, vão terminar com esse final LY, mas não são todos não, tá? Lembrando que não são todos, mas basicamente os advérbios de modo, eles terão muito esse LY no final. Quickly, rapidamente, e vai fazer alusão esse mente do português. Esse LY é como se fosse esse mente do português. Tenho certeza que muita gente costuma falar independente disso, certo? É independentemente disso. Porque ser independente é você ser uma pessoa independente, né? Eu sou independente. E quando você fala independente, tem muita gente que quer colocar esse mente no final. Tá ligado agora, né? Então, rapidamente, slowly, devagar. Well vai significar bem. Esse aqui você percebe que ele é um advérbio que ele vai ter a mesma palavrinha que é usada no adjetivo vai ser usada também no advérbio. Sim, existem esses advérbios que têm a mesma forma do adjetivo e do advérbio. Lembrando que os advérbios eles são formados por adjetivos. Olha só, você vem aqui, ó, quick é um adjetivo que é rápido, slow é devagar. Well vai ser bem também, happy aqui com Y no final, porque tem uma regrinha aqui de advérbios que terminam com Y, você corta o Y para acrescentar o I, depois o LY. E aí temos aqui o sad, que é triste, e o angry, que também terminam com Y aqui, só que na hora que foi para ser advérbio ali, né, saiu o Y, veio o I, depois o LY, vai ser o que? Angry com raiva. Então perceba que são adjetivos que viram advérbios por conta desse sufixo ao fim, obviamente, porque se fosse no início seria prefixo ao fim da palavrinha. Então nós temos happily, que é felizmente, sadly, que é tristemente, angrily, que é com raiva, né? Temos mais advérbios. Adverbs of time, advérbios de tempo. Os advérbios de tempo, galera. E aí, essa galera aí é muito fácil, né? Vocês estão vendo como a gente só tá com coisa fácil para aprender. Então vamos lá, os advérbios de tempo, vamos relembrar deles? Temos o now, agora, today, hoje, yesterday, ontem. Temos o soon, que é em breve, finally, que é finalmente, recently, recentemente. Obviamente, advérbios de tempo vão usar palavras envolvendo tempo. Muitas dessas palavras você já conhece, sim. Obviamente, não só pela aula, mas vocês conhecem naturalmente. Palavras que nós utilizamos desde o primeiro ano. Adverbs of place, advérbios de lugar. Olha só, nós temos o here, que vai significar aqui. There, que vai significar lá. Nowhere, que vai significar em lugar nenhum. Around, que vai significar ao redor. Below, que vai significar abaixo. E o contrário de below é above, que vai significar acima. Vamos relembrar a formação desses advérbios? A regra geral, como eu falei para vocês lá, é o seguinte. Para formar advérbios a partir de adjetivos, então, sabemos disso, adiciona-se o LY ao final do adjetivo. Olha, o quick virou quickly. Basicamente, os advérbios de modo, eles vão terminar com esse LY. Agora, adjetivos terminados em Y, lembra da regra do happy que eu falei? Você drop the Y, cortou o Y, para poder acrescentar o quê? O LY, mas antes o I no lugar do Y. É isso, troca-se o Y por I antes de adicionar o LY, que é fixo, basicamente fixo. Adjetivos terminados em LE, o que acontece? Você troca esse LE do adjetivo por LY. Por exemplo, gentle, gently. Tá vendo?
que é uma questão bem prática, que é uma questão de regra gramatical. Quando se tem regra gramatical, eu gosto, porque você consegue com regra gramatical, traçar lá um plano, né, de como é que vai ser. Agora, quando não é assim, fica um pouco mais difícil. Então, tem uma regrinha aqui, você segue ela. Então, olha só. Gentil, gentilmente. Adjetivos terminados em IC, aí o que acontece? Adiciona-se o ALLY, não apenas LY, ou seja, você vai adicionar e não vai tirar nada. Basic, que termina com esse IC, que é básico, vai ficar basically. Basicamente, você adicionou esse ALLY. E vamos seguir com os adverbs. Chegamos agora com mais tipos de adverbs para vocês. Lembrando aqui que a gente já sabe o que significa esses adverbs. Vamos começar com os of frequency, ou seja, de frequência. Ou seja, frequência de algo que você faz. Se é sempre, se é nunca, se é geralmente, quando. Então nós temos aí, ó, always, que é sempre. Usually, que é normalmente, geralmente. Often, que é frequentemente. Temos mais adverbs of degree, ou seja, advérbio de grau. Nós temos aí enough, que vai ser suficiente. So, que vai ser demais. To, que vai ser tão. Esses aqui vão dar até um grau aí em outros adjetivos, né? Você é tão bonita. You are so beautiful. Então, esse so aqui, ele vai dar ali um grau, né, bem maior pro adjetivo. Então, aqui vai estar, com certeza, modificando o adjetivo. Adverbs of probability, advérbios de probabilidade. Certainly, certamente. Surely, certamente também. Obviously, obviamente. Clearly, claramente. E adverbs of focusing, ou seja, aquela de foco, né? De enfatizar algo. Temos aí indeed, de fato, truly, verdadeiramente, absolutely, absolutamente. São várias palavras que eu passei para vocês, galera, mas obviamente não tem como falar de todas aqui pelo tempo que a gente tem da nossa review. Então, presta atenção nessas palavras que eu vou cobrar elas de alguma forma na nossa provinha. Apesar de estar muito fácil, é interessante que você conheça algumas delas. Com certeza eu vou pegar as mais óbvias, as mais interessantes, as que vocês podem conhecer, e não palavras muito rebuscadas e difíceis, tá? Fiquem tranquilos. Vamos ver a questão da position, que é uma coisa que é interessante, que vai cair na nossa prova sim, sobre a posição dos advérbios. Então, basicamente, cada um tem uma posição ali no babado. Temos advérbios de modo. Como é que é a posição? Qual é geralmente a posição do advérbio de modo? Ele vem após o verbo ou após o objeto. Olha aí, ó. O verbo tá aqui. Então, é como ela fala. O modo que ela fala é educadamente. She speaks politely. E o de time, o de tempo, é no início ou no final da frase. We will travel tomorrow. Ou eu poderia falar tomorrow we will travel. Tanto faz. E o de place, de lugar, vai ser após o verbo ou o final da frase. The children are playing outside. As crianças estão brincando lá fora. Olha aí, ó, outside de tempo. Frequency vai ser antes do verbo principal e após o to be. Lembrando que toda vez que você usa o verbo to be, o advérbio sempre vem depois. Olha aqui, ó, o verbo to be aqui, ele vem depois aqui, a mesma coisa aqui. Aqui, ó, o verbo to be e o advérbio bem depois. Antes do verbo principal, após o to be. Agora, quando é um verbo principal normal, sem ser o to be, porque o to be ele é diferentão, né, de todos os outros verbos, tanto é que a gente aprende só eles, os outros a gente aprende ao longo da vida, o to be não, tem uma aula só sobre ele. Você tem aqui, ó, he's usually very tired at night. Ele é normalmente ele está muito cansado à noite. Então, tenho aqui esse meu advérbio de degree, de grau, modificando o meu adjetivo, e ele vem o quê? Depois, antes do meu adjetivo e após o meu verbo to be. E o de degree, antes do adjetivo, obviamente, como você viu aqui, vem antes do adjetivo, advérbio ou verbo. Vem antes do adjetivo, advérbio ou verbo. He almost finished the project. Ou seja, ele quase terminou o projeto. He almost, quase.
probability, de probabilidade, antes do verbo principal e, claro, com certeza após o verbo to be. Quando é to be é sempre após. She probably knows the answer. Então, fala de probabilidade. Ela provavelmente sabe, conhece a resposta. Como eu estou com o verbo principal aqui, que é o know, que está na terceira pessoa do singular, e não to be, o meu advérbio de probabilidade veio antes, ou seja, antes do verbo principal. Focusing, ou seja, de foco, antes da palavra enfatizada. Obviamente, você vai usar antes da palavra enfatizada, que ela vai modificar essa palavra. He invited even his neighbors. Ele convidou até mesmo, dando um foco aqui, os seus vizinhos, no caso, os vizinhos dele. Muito bem, vamos partir para a nossa última aula, que são os connectives. Olha aí, vamos lembrar que os conectivos, eles são palavras ou expressões usadas para ligar ideias, frases ou orações. Os connectives, que são as nossas famosas conjunções, em inglês, conjunctions, são aquelas palavrinhas de ligação que também são conhecidas como linking words, palavras de ligação. E dentro de... Elas são expressões usadas para ligar essas ideias, frases ou orações dentro de um texto, também na sua oralidade, numa fala normal, né, sem ser num texto, ajudando a dar coerência e clareza à comunicação. Elas são super importantes para uma comunicação com mais clareza, mais coesão. Você está entendendo? Veja bem, você tem que ter também essa questão, como eu falei, da variedade de conectivos, para você não repetir o mesmo conectivo. E você poderia falar duas frases diferentes com ponto final, mas você pode ligar as duas frases com um conectivo. Então, elas indicam relações lógicas. Nós vimos aí temporais, causais, contrastes, adições, conclusões, entre outras. Aqui a gente só vai ver 3 tipos de ideias. 3 não, 4 tipos de ideias, que são elas daqui a pouco eu vou passar. Em outras palavras, esses conectivos, eles ajudam o leitor a entender como as ideias estão conectadas. Exatamente, porque vai dar várias ideias, como por exemplo, de addition, que é adição, contrast, que é contraste, cause/reason, ou seja, causa-razão, result/contrast. Opa, contrast não, estou sempre colocando a palavra errada aqui, não é contrast, perdão. Resultado e consequência, no caso. Result e consequência. Aqui veio contrast, que nem na outra aula lá que eu esqueci de tirar. Aqui também funciona da mesma forma. Então, é resultado ou consequência, tá, gente? Muito bem. Vamos lembrar de addition aqui para vocês? Vamos relembrar esses conectivos de adição? Tem alguns aqui, a gente viu muito mais que isso aí, tá, galera? Muito, muito mais mesmo. Mas é o que a gente tem, porque senão não vai dar tempo, não é? Vocês concordam? Vamos lá, addition, temos o and, que é o e, also, que é o também, o to também. É também, in addition, vai significar além disso. Olha só, she also likes music, ela também gosta de música. He's smart, ele é esperto, inteligente. In addition, além disso, he's kind, ele é generoso. Temos de contrast, que dá a ideia de quê? De contraste, ou seja, algo que está, né, contrastando, obviamente, uma outra informação, o famoso mais, né, tá se opondo à ideia, ou seja, but, que é o mais, o however também é o mais, é o fancy but, entretanto, contudo. Nós temos o although, que é embora, on the other hand, que é por outro lado. Então, although it was raining, we left. Embora estivesse chovendo, nós partimos. I like math. On the other hand, I hate physics. Eu gosto de matemática, por outro lado, eu odeio física. Temos de cause and reason, causa e razão. Temos o because, que é porque para resposta. Temos o since, que é já que ou porque. Temos o as, que é como ou porquê. E because ou because of, que é por causa de. Então, the game was cancelled because of the rain. O jogo foi cancelado por conta da chuva, ou seja, a causa e a razão. Since it was raining, we left. Já que estava chovendo, nós partimos. E aí, para finalizar, o de result e consequência, que não é contrast, não, consequência, resultado e consequência. Nós temos o so que vai significar então, por isso. Therefore, que vai significar portanto. Temos o thus, as a result, como resultado, consequently, que é consequentemente. E temos as frases. He trained hard as a result. He won.
ele treinou bastante, ele com afinco, e como resultado, ele ganhou. Anna studied a lot, therefore she passed it. Ou seja, Anna estudou bastante, por isso ela passou. Também poderia usar o thus aqui, que também significa por isso, né? E é isso, gente. Fica aí para vocês as nossas referências. E olha, o momento tá chegando aí da sua provinha, tá fácil, não tá difícil. Fiquem tranquilos. Pensa bem, tem interpretação de texto, tem o que a gente estudou. Bem, vou me despedir de vocês, sabendo que alguns eu não vou encontrar mais nas nossas aulas de revisão de recuperação. Espero que eu não encontre ninguém. Então foi um prazer, it was a pleasure estar com vocês aqui no terceiro ano. Não vou ver mais vocês porque vocês seguem para uma outra jornada de vida. Tenham muito sucesso, good luck, boa sorte para quem não estudou e good test para quem estudou. See you next time. Bye bye.